Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com um conteúdo um pouco diferente. O que eu tenho aqui na minha frente é uma placa da condensadora do ar-condicionado Midea, do inverter Midea na verdade, de 12.000 BTUs, que é um dos ar-condicionados que eu tenho aqui na minha casa. Então a história por trás dessa placa aqui é que minha irmã veio passar o final de semana aqui com a gente e ela me avisou que o ar-condicionado estava com problema, ela não conseguia ligar, ela ligava ali a evaporadora e era exibido o erro E1. Então eu pesquisei na internet o que queria dizer esse erro E1 e o legal é que hoje na internet a gente tem vários conteúdos mostrando o que é cada problema, sobre tudo, sobre qualquer coisa, inclusive sobre aqui esse aparelho de ar-condicionado. Tem inclusive vídeos da própria Midea ensinando como fazer a manutenção, como medir, como encontrar se o problema é na condensadora ou na evaporadora. Eu vou deixar os links aí nos comentários desse vídeo. Mas enfim, depois de fazer vários testes aqui no próprio aparelho, que era mais fácil para mim, que fica dentro de casa, que era a evaporadora, que é aquela parte que fica, né, dentro dos próprios quartos, eu concluí que o problema era a placa da condensadora, que fica lá em cima do telhado. Então eu subi no telhado e eu abri o ar-condicionado, o aparelho, a condensadora, e o que eu vi na minha frente é essa foto que eu estou colocando para vocês aí no vídeo, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar de cara aonde que estava o problema dessa placa, né? Ou pelo menos um dos problemas, um dos efeitos colaterais desse problema, a gente ainda não sabe. Mas é isso aqui, né? Esse chip aqui, que eu não sabia nem o que era, explodiu. Né, ele mostrou aqui até as entranhas dele aqui, a gente vai olhar no microscópio, porque eu fiquei bem curioso para saber o que tem aqui dentro, como é que são as coisas ali dentro. E como eu disse, eu não sabia nem o que era esse chip, então pesquisando também na internet, novamente em vídeos do YouTube, eu descobri que esse chip chamado IPM, que com outras pesquisas eu descobri que é o Intelligent Power Module, ou seja, ele é um módulo de dispersão de energia. Eu não entendi muito bem, mas eu sei que ele controla essa parte da evaporadora, né, como se fosse um PWM ali. Ele controla o quanto que a evaporadora vai ligar ou não. Desculpe, o quanto que a condensadora vai ligar ou não. E ele é o coração dessa tecnologia inverter, né, que é esse ar-condicionado que não tem só o on e off. Ele tem essa variação aí de potência, que é controlado por esse IPM. Então a ideia com esse vídeo aqui é tirar essa placa dessa caixa. Eu vou tentar realizar a troca desse IPM porque é o seguinte, o preço dessa peça aqui no Mercado Livre a gente encontra por R$ 99,00 ou R$ 94,00, foi o mais barato que eu encontrei com frete. No AliExpress ela é vendida por R$ 40,00 e essa placa inteira eu encontrei por R$ 1.100 no Mercado Livre. E como, né, R$ 1.100 para R$ 1.140 não é uma diferença tão grande, eu descobri, ora, eu vou tentar trocar essa placa aqui com esse mesmo chip, essa mesma peça que eu vou comprar no AliExpress. Então a ideia aqui é iniciar esse trabalho. É claro, eu não sei por que essa peça explodiu, então eu vou medir outras coisas aqui nesse circuito para ver se eu encontro algum curto, alguma coisa assim que possa explicar a explosão dessa peça. Vou remover esse Celestic aqui, que eles chamam, né, esse silicone mais duro que eles colocam para proteger a peça, às vezes de vibração, às vezes de interpere, mas eu vou remover essa peça aqui. Olha só, o parafuso está completamente solto. Talvez seja por isso ele não está ligado aqui nesse difusor. Essa peça deve esquentar bastante porque ela tem um mega difusor aqui atrás. Então tanto essa peça, esse daqui eu já sabia que era ponte retificadora, porque ela tem esse formatão de ponte retificadora aqui, né, esses 4 diodos. Mas essa peça aqui eu não fazia ideia do que era, e ela é esse PM que a gente vai remover agora. Então eu vou remover a placa aqui dessa caixa, dessa proteção, e a gente vai olhar no detalhe o que tem ali dentro dessa peça, que eu fiquei bastante curioso, antes de removê-la da placa. Vocês podem ver que a placa está incrivelmente empoeirada, porque é como essas placas ficam mesmo lá dentro da condensadora. Parece que uma parte dos eletrônicos ficou aqui nessa outra peça. E isso explica por que esse ar-condicionado não estava funcionando quando a minha irmã veio aqui nos visitar. Acho que vale a pena dizer que eu tenho 5 aparelhos desse aqui em casa, não necessariamente desse modelo, mas todos da Midea. E eu tive pouquíssimos problemas com esses aparelhos. Na verdade, essa é a primeira vez que eu preciso abrir essa placa. Outros problemas foram relacionados a... Na verdade, teve um dos aparelhos que, acreditem se quiser, veio sem enrolamento. Então o aparelho chegou sem enrolamento, quando a gente ligava ele fazia um barulho esquisito. E o técnico veio aqui verificar e o aparelho veio sem enrolamento, mas aí a gente já colocou o rolamento e nunca mais deu problema. Mas fora esse pequeno problema de produção do ar-condicionado, nunca tivemos nenhum problema com essa marca, Midea, que acredito é a mesma marca da Carrier, não sei. Pelo que eu vi, essa placa aqui ela funciona no modelo da Midea e no modelo da Carrier, então acredito que seja a mesma fábrica, enfim, o mesmo grupo. Aqui embaixo me parece que está tudo ok, mas nós temos algumas marcas aqui. Ó, temos a pasta térmica aqui, como falaram lá nos vídeos de manutenção que a gente deve passar mesmo entre essas peças e o dissipador.
E umas marcas aqui bem feias de queimado. Deixa eu ver se cheira queimado. Não, zero cheiro de queimado. Mas bem feias essas placas aqui em 2 diodos. Ah, e aqui por cima do diodo dá pra ver que eles não estão legais. Esses diodos não estão legais. Vamos já tentar medir? Parece que essa placa tem tipo uma proteção aqui, um verniz. Mas vamos tentar medir mesmo assim. Curto, 15 ohms. Curto, 12 ohms. Eu não consigo dizer com certeza que está em curto, porque é claro, ele ainda está aqui na placa. As duas peças ainda estão aqui na placa, mas nós vamos removê-las e vamos testar. Eu acredito que esteja em curto, sim. E vamos ter que testar então outros componentes aqui também para ver se não tem nada obviamente danificado antes de substituir essa peça, já que ela é uma peça mais cara. E na verdade essa pasta térmica aqui está completamente sólida, ó. Não solta nada. Antes de mexer, vamos matar a nossa curiosidade em relação a essas peças aqui. Eu consigo ver algumas vias lá dentro bem diminutas, bem minúsculas. Então nessa primeira peça, não dá para ver muita coisa. Dá para ver aqui onde essa cerâmica ficou em cima das vias. Mas fora isso, é uma parte ali da máscara de solda do circuito. Uma parte do chip interno. Isso daqui me parece também simplesmente a impressão de capacitores ou resistores ou diodos, enfim. Bem, nada muito interessante aqui nessa peça que saiu, nessa parte que explodiu. Vamos ver aqui na peça principal. Vejam só. Aqui as vias que eu mencionei. Vias bem minúsculas. Aqui me parece alguma parte de silício, alguma parte de processamento, eu não sei. Não sei o que é isso daqui, mas bem interessante. Aqui também. Bastante quebradiço esse material, vejam. Me parece mesmo alguma coisa de silício. É claro que essa peça aqui está além da salvação, então eu não estou tendo muito cuidado aqui no manuseio. Aqui aquelas peças que eu falei que poderiam ser diodos ou resistores, mas não me parece ser nada aqui do tipo. Não parece ser nada do tipo. Bem, nada muito impressionante. Vou proceder aqui com a remoção dessa peça e daqueles 2 diodos que eu suspeito que estejam em curto. Vamos dar uma olhada nesses diodos aqui no microscópio, vai? Será que dá para ver claramente que eles estão danificados? Ó, aqui por cima dá para ver que claramente esse de baixo parece estar danificado. O de cima eu não tenho tanta certeza, mas esse de baixo é quase certeza pelas marcas ali que ele deve estar em curto, sim. E depois que eu remover aqui, parece que tem mais uma ponte de diodo, ó, um diodo, né, um diodo em cada direção, em cada sentido. Eu vou remover essas peças e aí eu faço mais uma verificação geral aqui, visual e com o multímetro. E é claro, se eu encontrar alguma coisa, eu volto aqui o microscópio e mostro para vocês. Eu me pergunto se essa proteção de um silicone mais duro, me parece, ela é necessária ou ela é simplesmente uma proteção contra corrosão ou algo assim. Deixe aí nos comentários se você sabe para que exatamente eles colocam, se é só uma proteção física aqui nos pinos. Se for só uma proteção física, eu entendo, mas eu não entendo se tem alguma outra função esse celeste que eles colocam. Aqui tem uma cadeia de resistores, meio amarelada também. Deixa eu dar uma olhada aqui no microscópio.
512. Eu não sei exatamente quanto que 512 é em resistência. Será que é 51K? Mas vamos medir, daí a gente tira alguma conclusão. Aqui eu tenho 3.5 ohms. É o que ele está medindo. 512 é a marcação. Deixa eu dar uma olhada na internet rapidamente, se isso está certo. 512 deveria ser 5.1K. Mas não vamos passar os cavalos na frente dos bois aqui. Vamos continuar a avaliação aqui, a remoção dessa peça. Depois, se for o caso, eu removo esses resistores também e testo. E casa é assim mesmo, né? Vocês que têm casa devem saber que sempre tem alguma coisa com defeito, alguma coisa para fazer. Eu nunca me preocupo com conteúdo aqui para esse canal, porque eu sei que alguma coisa vai aparecer. Se não tem, alguma coisa vai aparecer. Eu ainda não consigo gravar as coisas mais pesadas que eu faço, né? Eu não tenho equipamento ou tripé, enfim, ou mesmo o tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas durante esse ano eu pretendo começar a gravar esse tipo de trabalho também. Trabalho mais manual, trabalho de subir lá no telhado, remover essa placa. Eu acho legal. Legal não só para compartilhar com vocês, mas legal também para documentar esse tipo de trabalho que eu faço, que eu gosto. Eu mesmo assisto esses vídeos de vez em quando. E até para o meu filhinho também daqui a alguns anos poder assistir e se divertir com as aventuras do pai aqui na casa. Bem, então qual que vai ser a minha estratégia aqui nessa peça? Vai ser, eu vou jogar salva chip em todas essas conexões e depois eu vou vir com o soprador de ar quente e vou remover essa peça por completo. Essa vai ser a minha estratégia aqui de remoção, porque são vários, como vocês podem ver, são vários pinos de conexão numa única peça. Eu até poderia tentar remover a solda, eu vejo muita gente removendo a solda ou com o próprio suga-solda ou com essa fita dessoldadora, né, o solder wick. Mas eu acho mais demorado e mais custoso, mais trabalhoso do que simplesmente usar aqui o salva-chip e depois esquentar tudo, remover tudo e limpar. Acho que essa segunda forma com salva-chip é mais prática. Realmente preciso construir um extrator de fumaça aqui para mim. Quem sabe no próximo episódio. Ok? Todos os pinos então tratados com a solda de baixíssima temperatura. Segunda parte do plano, esquentar esse cara com o soprador e remover. Vou precisar de uma alavanca aqui, que a peça não está saindo tão fácil quanto deveria, ou quanto eu imaginei que iria.
Ok, eu vou partir para o plano B aqui, já que esse não funcionou tão bem, que é extrair o máximo de solda possível de todos esses pinos, basicamente. E olha só, enquanto eu estou extraindo essa solda desses pinos, me surgiu uma ideia. Eu estou percebendo que alguns pinos eu acabo abaixando ou eu acabo colocando mais para cima aqui, como esse. Então, talvez seja o caso de eu só começar a empurrá-los aqui, já que eles são separados e bem finos ali para baixo. E está bem facilitado aqui com a questão da solda de baixa temperatura. E agora sim deve ser só questão de esquentar. Finalmente saiu. Um pouco mais de dificuldade do que eu estava esperando. E eu não sei se eu cheguei a danificar algum pad, viu? Eu vou limpar isso daqui e a gente vai ver. Então me parece à primeira vista aqui que todos os pads estão no lugar. Não arranquei nenhum pad. Vou só aproveitar que eu estou com a mão na massa aqui e já vou limpar esses furos. Acredito que eu vou ter mais sucesso aqui, inicialmente pelo menos, com o suga-solda. Solda Henrico aqui, a placa é bastante grossa, ela é meio que feita para... Olha o tamanho dessas trilhas. Ela é meio que feita para difundir calor aqui. E isso está atrapalhando a remoção da solda. Como sempre atrapalha, na verdade. Mas acredito que com suga-solda vai ser um trabalho mais fácil. Aí. É engraçado que tem uns fãs do suga-solda, né? Eu tenho certeza que agora os fãs do suga-solda estão super orgulhosos de mim. Eu vejo em outros canais, às vezes, a pessoa utilizando o Solder Wick. E nos comentários o pessoal, cara, usa o suga-solda. Eu gosto bastante do suga-solda. Eu aprendi com o suga-solda, na verdade, a limpar esse tipo de furo. Mas depois, para trabalhos menores, mais delicados, a solda do Henrique acabou sendo a mais precisa para mim. Mas nesses trabalhos mais grossos, com os furos maiores, bastante quantidade de solda, o suga-solda tem funcionado melhor. Ok, agora sim, só para o acabamento final, eu posso passar aqui a fita dessoldadora. Ok, então peça removida com sucesso.
aguardando somente a peça nova chegar. Então eu vou remover esses outros dois diodos. E realmente essa placa aqui, ela tem como se fosse um verniz. Como vocês podem ver aí no microscópio, ela tem um verniz que eu tenho bastante certeza que vai atrapalhar aqui na remoção. Ou não, ou o ferro de solda simplesmente vai queimar através desse verniz, o que eu acho improvável. Vou tentar tirar mais ou menos da mesma forma. Esse daqui praticamente já saiu da placa. Esse segundo também. Eu vou só puxá-los aqui por baixo com essa pinça. Um saiu. O menorzinho deles. Agora vem o maior. Ele saiu também. Antes de mais nada, bastante cheiro de queimado. Quero medi-los. Continuidade primeiro. 13 ohms. Esse daqui nada. Talvez esse daqui esteja bom. Vou testar no modo diodo, que é o jeito correto de medir esses diodos. Aqui nada, como não tinha que ser mesmo nada. Aqui um voltage drop de ponto 459, que é o normal. Então esse diodo aqui tá bom. O menorzinho. O maior tá em curto. Ó, 009 voltage drop. Em curto completo, onde não era para ele medir nada. Eu vou continuar aqui, pessoal, com a análise de outras partes da placa. Tá? Eu vou ver se o problema realmente era só esses dois diodos. Eu tenho aqueles resistores aqui perto da peça que a gente removeu para testar. Eu vou ver o que está acontecendo com eles. Eu não sei se eu vou removê-los. Se eu for removê-los, eu gravo aí no microscópio, vocês vão ver. Vou medir algumas coisas gerais aqui pela placa. Tem alguns pontos de ferrugem. Vocês podem ver esses dois resistores aqui. Deixa eu mostrar no microscópio. Vejam como esses dois resistores aí estão bastante enferrujados, corroídos, né? Oxidados. E deixa eu ver o valor deles. Laranja 3, marrom 1, 330 ohms, é isso? Com 5% de tolerância, porque é uma faixinha ouro ali no final. Acho que é de 330 ohms. Eu vou confirmar, ver se eles estão medindo isso mesmo. Talvez eu tenha que remover pelo menos uma perninha deles ali da placa para medir. Mas eu vou ver se tem mais alguma coisa errada com essa placa. Se tiver, eu aviso para vocês. Se não, eu vou só aguardar a peça aqui chegar para continuar esse vídeo e a gente fazer a substituição. E finalmente testar lá em cima no telhado. Quem sabe eu não consigo filmar lá o ar-condicionado funcionando para a gente. Olá pessoal, tem algumas novidades, tá? Então, eu estive olhando aqui o caso desse resistor que vocês estão vendo aí na tela. Deixa eu aproximar. Então, esse resistor aí está com um caso muito curioso. Esse primeiro resistor marcado 512 aí em cima. O de baixo também, mas eu estou focando primeiro no de cima. Que é o seguinte. Segundo a marcação, ele deveria ter 51K. Mas se a gente mede através dele, nós temos aí, como vocês podem ver, 1.7 ohms. Certo? Ele deveria ter 51K. Se nós medirmos desse ponto aqui até o ground, que é o menos aqui da ponte retificadora, nós também temos ali por volta de 1.2, 1 ohm. Ó, se eu pressionar bastante a sonda, ele até chega a 0 ponto alguma coisa, mas ele não abaixa muito de 1 ohm. Do outro lado do resistor, se eu fizer a mesma coisa aqui agora com essa sonda, nós temos a mesma coisa. Mesma história dos dois lados do resistor e através do resistor também, mesma medida. Então muito estranho o caso aqui desse resistor. Eu ainda não sei o que está acontecendo com ele, se ele está em curto. Provavelmente ele está em curto, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque desse lado aqui, vocês vejam que ele só vem aqui para alguns pads que não tem nada hoje, porque a gente tirou essa peça aqui. Então provavelmente esse resistor aqui está em curto. Mas ele estando em curto não explica esse outro lado aqui dele estar em curto. Porque afinal de contas nós temos aí uma medida de por volta de 1 ohm. Então se a gente seguir aqui essa trilha, e foi isso que eu fiz, e eu procurei o esquema dessa placa na internet, mas não consegui encontrar. Tá? Então aqui só resta seguir a trilha mesmo. Então eu vim seguindo essa trilha, como vocês podem acompanhar aí, ele passa por baixo desse resistor.
essa trilha entra nesse paralelo aqui, ela não está colada nesse plano aqui maior, ela vem como uma trilha separada aqui, ela continua vindo, opa, chega aqui nesse resistor, desse resistor ela vem para essa via, e a gente pode provar que ela vem para essa via se eu colocar a ponta da sonda aqui, e clicar aqui nesse resistor, onde a gente estava medindo antes, ó, 0 ohms. Então aqui é curto total, tá? Então com certeza aquele resistor está ligando até aqui. Então dessa via ela vai para o outro lado da placa, ela vem para o plus desse capacitor. Desse plus aqui desse capacitor ela vem aqui por essa via mais grossa, como vocês estão vendo, passa por esse C11 aqui, esse outro capacitor, e chega aqui nesse regulador, ou que me parece ser um regulador. Eu não consegui ler direito a marcação, mas tem o package aí de um regulador, não sei, pode ser uma outra coisa, pode ser um MOSFET, enfim, pode ser um outro componente, mas não interessa muito. O que interessa é o seguinte, se eu meço aqui dessa perninha então desse componente até o ground, eu tenho a mesma história, por volta de 1 ohm. O que era de se esperar, visto que ele está ligado ali segundo a trilha naquele resistor problemático. O problema é o seguinte, e vejam só o que eu descobri. Nessa mesma trilha aqui, ó, se vocês veem, ela está vindo para debaixo desse chip. Ou seja, muito provavelmente esse regulador, ou seja lá o que isso for aqui, alguma trilha de potência, alguma trilha de força, porque a trilha é bastante grossa, está vindo aqui para baixo desse chip e provavelmente está ligando a esse chip. Tá? Aí morreu a minha análise porque essa trilha entra aqui embaixo, eu não consigo ver onde ela está ligando, eu não consigo ver para onde ela vai. E eu ainda não fiz todo aquele esquema de tentar medir aqui com a continuidade dessa trilha até cada um desses conectores. Mas também eu não preciso porque eu descobri o seguinte. E aqui eu vou dar um zoom out aqui para a gente poder acompanhar melhor o que eu fiz. Sabendo que aí tem um curto, tá? E sabendo aqui, tendo aqui agora minha nova fonte de bancada, que vocês não podem ver porque na verdade como falta espaço aqui em cima, ela está embaixo da bancada. Mas o que eu fiz? Eu regulei ela aqui para 1 volt. Tá? Deixei liberado a corrente, então ela está regulada para 1 volt. Então eu coloco esse daqui aqui no polo negativo, esse gancho aqui no polo negativo, e o polo positivo eu coloquei na ponta dessa sonda aqui antiga, tá? Para eu conseguir ter uma precisão maior na hora de injetar. Mas o que eu fiz? E eu vou mostrar para vocês. Todos esses componentes que eu desconfiava que podiam ser o problema, então aquele capacitor ali C11, esse componente que eu acredito que seja um regulador de tensão, esse chip, esse capacitor maior aí antes do C11, enfim, todos esses caras, o que eu fiz? Eu joguei álcool neles, tá? E aqui eu vou deixar todos os três à vista aí no microscópio para a gente poder acompanhar. Então eles estão banhados em álcool. E eu injetei 1 volt aqui no ponto do resistor, onde eu acho que está o curto. Onde eu acho não, onde está o curto, tá? E vocês já viram aí quando eu encostei a sonda, olha o que acontece ali no chip. Isso ele está consumindo 1 volt, 0.9 amperes, 0.9 watts. É o que ele está consumindo, tá? Eu vou pressionar de novo. E olha só, ele vai se secando. Tá? Em nenhum outro componente acontece isso. Eu já olhei todos os outros componentes da placa. Eu vou molhar novamente. Vou fazer o mesmo procedimento. Olha, eu vou encostar. E olha lá o álcool secando. Isso com apenas 1 volt. Então eu tenho bastante certeza que o quê? Que essa baixa resistência tá nesse chip. Agora, o que é esse chip? Eu não sei. Tá? Eu não sei se esse chip tem algum programa que controla aqui a condensadora. Eu não sei o que é esse chip aqui. Se eu consigo fazer o replace dele, se eu consigo comprar outro e trocar. O que eu sei é que para tirar essa dúvida de que o curto está mesmo nele, esse 1 ohm até o ground está mesmo nele, né, e ter a certeza de que esse outro resistor aqui também está em curto, eu vou remover esse chip e ver se a resistência volta para um patamar aí aceitável, né, que a gente possa considerar que não é um curto. Então eu vou fazer isso agora, vamos ver o que a gente encontra pelo caminho. E antes de ter essa fonte de bancada, quando eu precisava injetar uma quantidade pequena assim de tensão, o que eu fazia? Eu pegava uma bateria bem descarregada, bem velha, né, abaixo de 2 volts ali, e fazia esse tipo de injeção. E funcionava bem, mas agora com a fonte de bancada que eu ganhei de Natal da esposa, fica mais fácil fazer esse tipo de teste. Me parece que eles passaram tipo um verniz em cima dessa placa
proteger. Vocês podem ver aqui como está diferente em cima desse chip. E isso também aplica nos conectores, ó, isso impede a solda de baixa temperatura de grudar. Então isso acaba dificultando bastante a remoção desses componentes. E eu descobri, eles utilizam aquele silicone ali por conta da vibração. Eu estava assistindo uns vídeos no YouTube sobre condensadoras. Eles utilizam aquilo por conta da vibração, o que faz sentido. Todos os parafusos da condensadora estavam praticamente soltos quando eu abri. E a minha ideia aqui era tirar esse chip mais ou menos como eu tiro aqueles chipsets da placa-mãe, né, que é aplicar essa solda de baixa temperatura aqui nos pinos e depois vir com a sopradora de ar quente. Mas pelo visto esse daqui vai colocar uma luta maior na remoção. Sério, o negócio gruda em cima do chip, mas não gruda nos pinos. Ok, vou tentar remover ele assim. Vamos ver se a gente consegue dar sorte. Ah, vocês viram o que aconteceu. Acho que eu arranquei vários pads. Ou não, ou é só sujeira. Eu dei uma puxadinha porque eu achei que esse verniz poderia estar prendendo o chip no lugar. E apesar de ter sido bem leve, eu acho que foi o suficiente para arrancar esses pads. Ou não. Era o verniz mesmo. Vou limpar esses caras e a gente vê de mais perto. Sinceramente achei que eu tinha acabado com as minhas chances de recuperar essa placa. E sinceramente está bem difícil recuperar essa placa, né? Muita coisa com defeito. E eu não sei nem se esse chip aí que eu tirei, ele é, digamos assim, trocável. Se ele não tem alguma gravação, algum programa que é impossível agora eu passar para outro chip virgem, né, zerado, novo. Se é que o problema é ele, né, é claro. Os pads estão todos lá. Quantidade de fumaça que esse verniz solta, vejam só. Ah, beleza de limpeza, hein? Todos os pads são salvos. E agora dá até pra gente ver onde a trilha ia. Então vamos seguir aqui. Ó, ela vinha aqui. Lá, aqui ela se divide, ela vai para uma via aqui do outro lado da placa. E ela vem aqui para esse pino aqui central. E desse pino central, tirar esse verniz para esse capacitor. Bem, vamos ver se o curto sumiu com a remoção desse chip. Eu acredito que sim, ele estava esquentando. Então, fortíssima suspeita de que fosse ele o problema. Daqui até aqui então 0, porque eles estão interligados, certo? Certo. Só que daqui agora até o ground. Ah, nós temos 0.3K. 347 ohms. Então, de fato, esse chip que a gente removeu parece que era pelo menos mais um culpado da falha dessa placa. Nós temos então um diodo. Essa peça aqui, o tal do IPM, Intelligent Power Module. E talvez esse resistor. Vamos ver agora se ele continua acusando. Deixa eu trazer ele aqui para o microscópio. Se agora a gente continua acusando 0K ou 0 ohms. Olha só, 5K. Então ele voltou com a remoção do chip, ele voltou a apresentar 5K. 5.01K. Que é o correto, né? 5.1 com 2 zeros em seguidas. 5.1K. Mesma coisa, 5.1K. Então os resistores estão ok. O problema era mesmo o chip que a gente removeu.
E eu vou pesquisar agora para saber se eu consigo comprar esse chip. Deixa eu ver se eu ainda consigo ler a inscrição nele, porque eu sujei bastante aqui em cima dele. Como que eu pesquiso isso daqui agora? Vou pesquisar por IRN CK341. Eu vou tirar uma foto desse cara e eu vou pesquisar e eu volto aqui para contar para vocês qual vai ser o plano aí seguindo em diante. Bem, pessoal, tenho mais notícias. Esse chip aqui que está em curto, como a gente pôde comprovar aí nos testes, ele é programado. Então eu não consigo comprar outro virgem. Eu até achei outro dele virgem para comprar no AliExpress, mas eu não consigo colocar ele virgem aqui. Eu teria que comprar, programar ele pela interface JTAG, que pelo datasheet desse chip é a única forma de programá-lo, e então colocá-lo aqui no lugar. Eu também achei o aparelho que faz a gravação desse chip. Eu até poderia comprar para ler de uma máquina dessa que está funcionando, um ar-condicionado desse que está funcionando. Eu tenho dois iguais aqui em casa, então eu tenho outro idêntico a esse daqui que está funcionando. Eu até poderia ler de lá pela interface JTAG e aí tentar gravar no novo, no virgem para colocar aqui. Mas só esse aparelho custa R$700. E como eu não espero fazer essa manutenção mais de uma vez na minha vida, que é essa daqui, eu acho que economicamente não faz sentido, né? Mesmo que eu encontre uma placa dessa daqui por R$1.000, eu não sei nem se uma placa dessa por R$1.000 faz sentido na verdade, se eu consigo comprar um ar-condicionado novo por R$2.000, ou por volta de R$2.000, com as mesmas especificações, inverter e mais novo, modelo mais novo, com mais features, mais funcionalidades. Então talvez esse tipo de manutenção aqui não vale a pena. Eu vou ficar de olho em placas doadoras que possam surgir no Mercado Livre ou em outros lugares. Mas por enquanto o meu plano é simplesmente procurar uma placa mais barata e fazer a substituição dessa placa aqui nesse meu aparelho. Bem, pessoal, a placa nova finalmente chegou. Veio do AliExpress. Eu paguei R$730 nessa placa. Então bem mais barato do que estava aqui no Mercado Livre, que estava por volta de R$1.100. E é o modelo exato. Comparando aqui a inscrição, deixa eu mostrar para vocês. Ok, então aqui é possível ver KFR 26W, BP2, IR 120, 0.13.WP2-1. E é exatamente o que a gente tem aqui na placa nova. KFR 26W, BP2, IR 120, 0.13.WP2-1. Então é exatamente o mesmo modelo, eu tomei esse cuidado na hora de comprar. E olhando aqui a placa, pelo menos à primeira vista aqui, elas são idênticas. Tá, eu já conferi que todos os conectores existem, então eu estava preocupado com isso, porque parece que o que é quente e frio tem uns conectores a mais. E o vendedor não soube me responder se essa placa aqui funcionava para quente ou frio. Eu acabei arriscando, porque no limite eu poderia passar alguns componentes daqui para cá. Mas não foi necessário, ele tem todos os pinos aqui, os conectores. A relação de componentes é praticamente 1 para 1, não tem nenhum componente a mais ou a menos nessa placa aqui, eu já contei. Ele tem algumas posições diferentes, por exemplo, a posição desses relés aqui, como vocês podem ver, são um pouco diferentes, né? Aqui eles estão todos aqui na horizontal, esse daqui está na vertical nessa placa. E é basicamente essa a diferença. Aqui também nós temos um termistor na horizontal, e aqui aqui na vertical e aqui na horizontal. Mas fora esses detalhes, muito parecida. E só resta agora então subir no telhado e plugar, lembrar onde que vai cada conector aqui e plugar lá em cima. Vamos lá. Eu já coloquei a placa nova aqui no enclosure, no case dela. Então, parafusei. Passei também pasta térmica aqui, onde esses componentes aqui encostam nesse dissipador de alumínio. Então é a ponte retificadora, o Power Intelligent Module, ou alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente do nome, já faz algumas semanas que estudei sobre isso. Mas a placa já está aqui, pronta para ser colocada aqui dentro da condensadora. E eu só preciso agora olhar umas fotos no meu celular e lembrar onde vai cada fio e colocar ela aí no lugar. Vamos lá.
pessoal, acho que de ligações aqui é isso. Preciso agora só prender essa caixinha aqui dentro, que eu me lembro ela tem um parafuso aqui e talvez um aqui, mas eu deixei o parafuso lá no lugar dele, por isso ela não está entrando direitinho. Eu vou tentar tirar ele com a caixa aí mesmo. Eu tenho essa mania aqui, sempre que eu desmonto alguma coisa, eu deixo os parafusos no lugar para já lembrar onde é cada um. Mas dessa vez eu esqueci de retirá-los antes de continuar. Mas deu certo. Só falta mais um agora. Mais um que deu certo. E agora podemos somente fechar aqui e organizar os fios. Bem, ok. Tá firme aqui no lugar. Só fechar. Eu tenho uma mega desconfiança que isso daqui, apesar da gente nunca ter chamado ninguém para mexer aqui nesse ar-condicionado, eu tenho uma mega desconfiança de que ele já foi aberto antes por alguém. Porque quando eu abri aqui para retirar essa placa, vários ganchinhos aqui dessa tampa de plástico já estavam quebrados. E aqui também, eu não sei se isso daqui é normal vir de fábrica dessa forma, tudo isso daqui já estava amassado desse jeito. Não fui eu quem amassou isso daqui, mesmo aqui do outro lado. Então eu tenho sérias desconfianças de que isso daqui já foi aberto por alguém. Aí a gente comprou ele zero, então eu não sei o que aconteceu. Veio assim de fábrica, talvez ele estivesse no mostruário, não sei. Mas que parece que foi aberto já em algum momento, parece. Bem, então feito, só nos resta agora ali minhas outras condensadoras. Só resta agora descer, ligar o disjuntor e testar.